ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que veio se despedir da Vitória. Com todos nós aí, veio dar tchau pra essa companion que nem ficou tanto tempo assim. Tá exausto. Pois é, cara. Na verdade, ela até ficou um tempinho, mas foi tão rápido, né? parece que passou tão rápido, muito rápido. Aliás, nessa primeira era aí, né, da clássica aí, dos anos 60, parece que é mó rápido, né? Tá. A troca de companhia é muito primeira rápida. década, né? Cara, é muito rápido. Não é, porque a gente tá revisando bastante. Um por semana dá uma impressão semana. muito rápida. É, porque quando a gente para pra pensar, se os arcos estão durando 6 episódios, são 6 semanas. A gente tá pulando, né? Sim. A gente tá fazendo um mês e meio em um dia, né? Então, querendo ou não, parece que passou rapidinho. Pois é, e aí a gente vem aí se despedir dessa companion e... Só que assim, pra piorar a situação dela, porque é aquilo que a gente tava falando no último da BRCast da clássica, né? Parece que a gente nem se apegou tanto a ela que ela tá saindo, né? Ela já tá saindo. E aí, pra piorar, ela sai num negócio que é Recon, mas é assim, aquela Recon agressiva, que não tem nada, né, cara? Não tem nenhum. Obrigada, BBC. Pois é. Como sempre, BBC, né? O áudio com aquela qualidade gravada de uma batata e umas imagens horríveis. Tem a telenovela, fotonovela no site da BBC. Pois é, e 1 milhão de matérias. E 1 milhão de outras fontes. Mas não tem o arco tadinha completo. da Vitória, né, cara? Pobre. Nem isso, né, ela conseguiu ter. Muito bem, a gente falou, mas não disse o nome do episódio. Sim. Fury from the Deep. A Fúria das Profundezas. A Fúria das Profundezas. A Fúria das Profundezas. Exatamente. Versão brasileira, Álamo. Exatamente. É bem isso mesmo. E a gente vai ver que, assim, é mais um arco bem típico aí da era do Segundo Doutor, né? Fala que é um arco bacaninho, assim, pelo que a gente consegue ver, mas não é nada de ok. Engraçado que a gente saiu de uma leva aí de arcos muito impactantes. Muito bons. Esse parece meio fall flat, né? Tipo, se você não quiser assistir... Não, até porque não tem o que assistir. Por que não tem o que assistir? Não, tem a Recon, não precisa. Não, precisa. Se não quiser, não precisa. Não, é bom. Mas sabe o que precisa? É bom. Ouvir este podcast, porque a gente vai falar tudo que acontece lá. Aquilo que eu sempre gosto de falar dos da BRCast de Recon, em especial desses que são Recons agressivas, que não tem nada. Não tem nenhum. A gente sofre pra você aí na sua casa, ou enfim, onde você está escutando, não ter que sofrer, exatamente. Quem sofre somos nós. A gente sofre pra você não ter que sofrer. Igual a Clara se importa, o doutor não ter que se importar. É a mesma coisa. Aqui nós somos a Clara. Todos somos Clara. Todos somos Clara. Nós somos mesmo, porque a gente vai revisar essa coisa que é quase irrevisável. Né? Não, a gente conseguiu dar uma boa resumida. Vamos só dar aquela parada, beber aquela água, já que tem muita água nesse episódio, tem muita água, muita alga. Né? Vamos dar essa paradinha e a gente já volta aí pra falar da Fúria das Profundezas. Vamos lá. Então, vamos aí pra mais um review de Recon. Sim. Que delícia, que gostoso. Enfatizamos bastante esse sofrimento, mas nunca estaremos enfatizados o suficiente. E nunca nos recuperaremos também, na verdade. Inclusive, já vamos deixar aqui adiantado no começo do podcast, que antes a gente fala no final, que pena que não tem. A gente que fala pena isso, que não né? tem. É assim... DWRcast de Recon, você já pode tocar automaticamente na sua cabeça. Que pena que a gente não tem, porque a BBC fez isso. Mas posso falar? A gente pode até ignorar de falar isso. Mas... Esse aqui até que eu não tenho muita pena, não. Vixe. Esse é um arco bem básico, não assim, bem tranquilo. Você só acha isso porque é Recon. Talvez se a gente tivesse... não. Seria outra coisa. Mas tem duas coisas muito importantes nesse arco. A primeira a gente já falou, que é a saída da Victoria. Sim. Mas tem uma coisa muito, muito, muito importante. Sim. Além de ser a saída da Victoria, é a introdução de uma outra coisa, um outro elemento. Um elemento. Em Doctor Who, artefato. Que vai se mostrar presente aí praticamente a vida inteira da série. Tirando aí esse... Até agora, né? E tirando umas partes também. Que ele ficou sem um tempinho. Que é justamente a chave de fera sônica, né, cara? Exatamente. É a estreia da Sonic Screwdriver. Exatamente. Que aqui ele é muito mais humilde, né? Muito mais... simplesinha. Mais simples. Ela é só uma canetinha com uma luz. É uma canetinha. Ela vai aparecer agora. Pequenininha. Vai aparecer mais alguma vez aí com o Segundo Doutor. E depois ela ganha um destaque muito maior com o terceiro, que usa ela toda direito. O quarto usa bastante. E com outros designs também. Ela vai mudando de carinha, vocês sabem, né? O rostinho dela Quando ela chega no quinto doutor, ela dá uma fugida, assim, ela para de ser usada. O sexto também não usa. O sétimo vai usar só no filme. Isso. E o oitavo, ele tem a dele também. Aí realmente reintroduz, né? Sim. Existe um hiato aí da Sonic Screwdriver. O sétimo usa no universo expandido também. Isso, exato. Mas, por exemplo, o sexto não tem, né? Mas ele tem a Sonic Lens. Tem outra parada, mas a Sonic realmente ele não tem. Exatamente.
Exatamente. Ele não usa. Então, assim, é a primeira vez que ela aparece, e ela aparece, na verdade, de forma bastante discreta e rápida. Sim, como ela é, porque ela é muito discreta nesse Ela primeiro, é né? super... Não, ela é pequenininha, ela Sim. não Ela é uma nada. canetinha. Vá no camelô mais Isso! próximo da sua casa ou de onde você estiver. Você está ouvindo a gente agora. Sei lá, se você estiver no trabalho, na hora do seu almoço, você está ouvindo isso do almoço. Vai no camelô. Dá uma rodada aí perto, vai num camelô e tenta. Pera assim, tem aquelas canetas com a lampadinha na ponta? É isso. Essa é a screwdriver. Essa é a screwdriver. Pra Esse você- é o nível do baixo custo. É aí que começa o seu cosplay de segundo doutor. Exatamente. No camelô. Da mais simples possível, amigo. Exatamente. Outra coisa que você pode comprar no camelô também é o Sonic Shades do Capaldão. Ah, é verdade, é É verdade. encontrável Os óculos Sony. também no Inclusive, no o do camelô. meu cosplay nem ferrando que eu comprei um Ray-Ban, é um camelôzão mesmo. Obviamente, na Sim. verdade. E, muito bem, né? Começamos aí esse arco com a Tardes aterrissando num local inusitado. Porque ela aterrissa na água. É. Tipo, em cima da Mas é água. engraçado que é meio uma praia, né? É uma praia. Eles E estão já ali é no, um dia no desse Mar a gente- do Norte. Pois é, um dia bem que a gente estacionou na praia também, no arco do segundo. Foi É o que último. dessa vez foi na água e não na Não, areia. tudo bem, mas é um ambiente. Eu sei, só que é um ambiente de praia. Sim, é um Entendeu? ambiente Qual é o lance? litorâneo. Será que a BBC tava com alguma passagem barata pra ir pra gravar na água? Tava com milhas. É, não sei, cara. E Pois milha é. de ônibus, né? Só se fosse. Com certeza. Sem sombra, ou trem no máximo, É. e olhe lá, né? Esse arco ele se passa na Inglaterra mesmo, no Mar do Norte. Uhum. E aí, né, como eu disse, a Tardes aterrissa ali na água, aquela coisa, né? Tipo, vamos mudar a forma como a Tardes materializa, só pra dar um. Só pra zoar um pouquinho, pra Não, é só brincar. pra dar um. Pra mudar um pouco os ares, né? É, pra mudar um pouco os ares. E Niki, eles desembocam ali, eles já vêm uma espuma. Começa a brincar com a espuma, nem sabe se a espuma é tóxica, se não é, mas Não começa a sabia onde é que brincar. tá, né? Porque o doutor não controlava muito bem. É, exatamente. E aí, eles começam a brincar com essa espuma e ficam zoando um com o outro. É uma coisa bem. É um clima bem animado, bem alegre. Sim. E aí, eles veem que tem uns dutos que levam a uma porta. E essa porta... Pipeline. Os pipelines, que levam a uma porta e eles não sabem direito ali, né? O que tem atrás dessa porta, não consegue abrir, É fica um tentando instinto abrir. de investigação, né? É. Olha, dutos, vamos seguir. Vamos seguir, vamos ver o que tem aqui. E como a porta não abre, o doutor lança a mão aí deste novo instrumento. É que a princípio, né, a gente vai ver que a Sonic aí no começo, ela não era essa coisa mega mirabolante que é hoje, que tipo, ela Não, escaneia você. não. Ali tem uma parte, tem um episódio com o Cyberman, ele com o 11º Doutor, que ele usa ela pra disparar coisas. É uma Ou, por coisa exemplo, muito o terceiro louca, né? usava muito pra detonar coisas, tipo, remotamente. Sim. Aqui não, ela faz o que uma chave de fenda faz, abrir coisas. Com a diferença que ela é sônica. Ela abre isso. com o som, só isso. É, só isso, mas não tem nada além disso Ela levanta nesta. pino, A ela- funcionalidade é essa. Ela desenrosca parafuso. essas Qualquer paradas. coisa que uma chave de fenda comum faz, mas de forma sônica. Exatamente. E o doutor fala assim pro Jamie que ela nunca falha. Ela falha pouco, né? Na verdade, realmente, ela nunca falha, né? Só falha em madeira. É que como Que, ela aliás, não funciona em Eu não madeira, sei- acho que eu não não sei qual é o conta, né? lance. Eu não sei qual é o lance, agora só um parênteses bem Por favor, pertinente. todo parênteses Qual aqui é é o bem-vindo. lance de apetrechos dessa época que não funcionava em madeira? Porque, por exemplo, a Sonic não funcionava em madeira. Ela não funciona até hoje, mas não Até funciona hoje. em madeira. Isso. O anel do Alan Scott, ali, o primeiro Lanterna Verde, também não funcionava em madeira. A gente vai ver que os Quem Lanterna veio Verdes... primeiro? Não, mas o ponto não é esse, tipo, o Lanterna Verde que vieram depois, né, que são da Green Lantern Corp mesmo, tem o lance que é fraco ao amarelo e tal, mas funciona em madeira. Sim. Mas o primeiro Lanterna Verde, que é aquele Alan Scott, que ele não é nem associado a OA nem nada, Aham. o anel dele também não funciona em madeira. Qual é o lance com a madeira, cara? Porque a madeira é da natureza. E a Ah. natureza ela é maior do que o ser humano. Tudo bem, mas... Não, isso eu tô tirando da minha Mas imaginação, até tá? aí o doutor não é um ser humano e o anel do Alan Scott também não é humano. Então, mas a natureza ainda é mais forte do que o Senhor do Tempo. Será? Lógico. Não sei. Se o Senhor do Tempo teve que dominar a morte, por isso que criou a regeneração, é porque a só- natureza Não, é mais peraí, forte. Peraí. Então dizendo que a única força de defesa da natureza é a madeira, não tem mais nada, né? Pra todo Não, o resto, gente, mineral não. funciona, tudo funciona, só na madeira que não. Isso, eu não sei por quê. É só pra dar uma fraqueza. É tipo a criptonita isso. da Sonic Screwdriver e do anel do Alan Scott é a madeira. É pra ser assim Tá e bom. assim e pronto. Tá bom. É porque Rassilon quis. Exatamente. E aí, eles são atingidos, porque enquanto eles estão fazendo todo esse esquema, o doutor também tá usando um estetoscópio pra ouvir as batidas da porta, tipo, pra ver o que tem atrás da porta, umas coisas assim.
E aí, eles estão sendo observados, a gente não sabe por quem, a gente sabe que é por quem tá atrás da porta, lado, dentro da porta. E atiram neles com os tranquilizantes, assim. Tipo, eles são... Set to stun. Eles apagam e eles são levados pra dentro desse lugar que se chama Euro Sea Gas. Que é uma refinaria de gás, exatamente. Não tem nada de evil, aparentemente. Não tem nada de evil e também não tem nada de futurista. Tipo, a gente vê que eles estão na Inglaterra dos anos 60. É um arco que se passa na época contemporânea dos anos 60, porque esse arco é de 67, 67, na verdade. Na verdade, já estamos em 68 já. 68, exatamente. O último foi 68 já, né? A gente já até falou. Já passou um ano 68, é verdade. Do Trotton. E aí eles conhecem aí alguns dos caras principais da estação, que eles vão aparecer durante todo o arco, que são bastante importantes. Um é o Harris, que o Harris é legal, ele é gente boa, ele confia no doutor, ele é nosso amigo. É daqueles episódios que o doutor e a galera chegam faz amizade no lugar onde já tem um certo centro de poder ali. Geralmente eles falam, eles não confiam no doutor. O Harris não, né? Não, ele vai o Harris é super de boa. Mas tem uma pessoa desconfiada do doutor, que é o Robson, não é verdade? É verdade. Que, assim, ele vai agir de certa forma como o vilão do episódio, mas depois a gente vai ver que talvez ele não seja ele. O verdadeiro vilão. Sim. Não é verdade? A gente fala assim como se fosse uma coisa muito surpreendente, mas não é nada demais. Não é nada demais. Mas, enfim. Não, é porque durante os 3 episódios... A gente é guiado a entender que é por vontade própria que ele está sendo um cuzão e não é. Não, ele tem um temperamento forte naturalmente, mas ele ruim. Não tem má índole. É tipo o Owen. Ele não é ruim, ele só é escroto. O Owen é pior que ele ainda. Mas o Owen não tem algo pra ficar. Exatamente. E o que está acontecendo nessa estação aí, nessa refinaria de gás, é que eles andam tendo problemas há alguns meses com o lance da pressão. Que os dutos ali, a pressão dos dutos anda meio esquisita. A pressão no dia de hoje é muito difícil. Muita pressão. Sob pressão. É sob pressão. Será que o Fred do Futuro botou essa música no começo do podcast? Jamais saberemos. Talvez. Saberemos no futuro. Saberemos no futuro. Acho que pra quem estuda ciências, esse arco deve ser super legal, porque tem gases, e tem veneno, e tem atmosfera, e tem oxigênio. Pra mim, é só mais um episódio de Doctor Who, né? De ficção científica, né? E outra coisa que acontece ali durante esse primeiro episódio é que o Robson pede pro Harris um relatório, e esse relatório não está na base. E aí o Harris liga pra mulher e fala assim: traz pra mim esse relatório, por gentileza, minha querida mulher. Aí ela fala, tá bom. Niki, ela vai procurar esse relatório, dentro da pastinha tem uma alga. Olha aí. Aí você começa a suspeitar. Eu gosto como o Dr. Who transforma qualquer coisa. Esse é um dos poderes que o Dr. Who tem. Cara. Transformar coisas banalíssimas num vilão ou numa coisa que vai te dar medo. Exato. E aí, tipo, ela é atacada por essa alga, tipo... Esse é muito... Porque não tinha grana pra fazer uma coisa mais rebuscada. Exatamente, né? Gente. E enquanto isso, lá na base... Mas ser atacado por algo é real, cara. A gente foi pra Real do Cabo no começo do ano, cara. É verdade. E lá, dependendo da época, as praias tá tudo suja. Porque as algas tomam conta, cara. Já vi praia assim. E às vezes que tá lá nadando de boa, quando você vê, você engoliu uma alga gigante, cara. É foda. Não, a alga, quando pega, é ruim. Não chega a matar e controlar sua mente, como é aqui, mas atrapalha bastante a vida. Olha, eu não tive informações de que o roteirista desse episódio passou por um episódio desses. Ou no Mar do Norte, ou sei lá. Mas, de repente, foi isso mesmo que aconteceu. Enquanto isso, lá na base, a Vitória, ela é levada pra uma sala. E ela é trancada dentro dessa sala. E a gente só vê a mão, a gente não vê a pessoa que está fazendo isso com ela. E eles soltam gás dentro da sala e ela começa a sufocar ali, ela começa a passar mal. Então nós já temos 2 mulheres passando mal aí, as únicas 2 mulheres do episódio, inclusive, como donzelas de perigo, porque ela tá ali passando mal e a gente não sabe quem fez. Tipo, é um sabotador. A palavra saboteur aparece várias vezes, tipo, são sabotadores, são eles. Aí, tanto que o Robson, a princípio, ele tá mantendo o doutor, o Jamie e a Vitória como prisioneiros, porque ele acredita que eles são os sabotadores, entendeu? O tempo todo ele tá de olho. Confia. Ele não confia, o tempo todo ele tá de olho. E dentro dessa salinha que a Vitória tá, começa a entrar espuma, começa a entrar alga,
começa a ser aquela loucura. Aham. E outra coisa que acontece é que quando começa essa invasão da espuma, você ouve o barulho de um coração batendo. Tipo, tum, 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 tum. Que é o sabe mesmo como o coração barulho que o doutor ouviu lá fora com o estetoscópio dele. Então, Sim. alguma coisa está conectada, mas a gente ainda não sabe o que é. E, enquanto isso, o doutor e o Jamie estão numa outra sala. E ele ouve a Vitória gritando dessa sala e aí ele vai. Esse já é o final, já é o cliffhanger. Aí ele vai atrás pra ver o que é. É só isso que acontece no primeiro episódio. É muito vai e volta. Os acontecimentos mesmo não são tantos, assim. Não acontece tanta coisa assim, mas setamos as bases. Sim. E os personagens, ali a gente já saca, já que a gente estabelece, foi o que você falou, as bases, né? Tem essa figura misteriosa que tá sabotando as coisas. Que a gente ainda não sabe quem é. Esse gás é usado como arma. Mas que a gente acha que é o Robson, por exemplo. Que foi o que eu achei. Então, a gente é levado a crer. Aí você tem esse gás, que ele é weaponized, né? Ele é transformado em arma. Ele é transformado em arma. E tem esse lance maluco com as algas. Pois E aí a gente não sabe se tem relação, todos esses fatos, se não tem. O que tá interligado. O episódio ele vai meio que tentando enganar a gente. Isso é legal. Exatamente. No próximo episódio eles conseguem sim liberar a Vitória, ela sai da sala, aí o doutor vê que ali tem um gás tóxico, que alguma coisa tá estranha, e aí, né, o Robinson tá falando assim, não, vocês que estão sabotando, foram vocês que fizeram isso, tipo... Vocês chegaram, começou a dar merda. Na verdade não, já tá... Não, eu sei, a base já tava estranha. Sim, sim. E o Jamie fala, não, trancaram ela por fora, tipo, não tinha como ela ter feito isso, tipo, olha pra cara dela. Tipo, ela não ia fazer isso sozinha, né? E enquanto isso, como a mulher do Harris, que se chama Meg, né, ela foi atacada ali pela alga, né, ele foi atrás dela. Peraí, rapidinho. Como é que é o nome dela? Maggie. Como é que é o nome do marido dela? Harris. Maggie Harris. Não é o príncipe e a Meghan Markle, não é assim? A Meghan e Harry. Ah lá, cara! Olha, Meg e Harry. Vários, 50 anos antes do casamento, que eles se casaram em 2018, que nem a gente. Olha, cara. Olha lá. Nossa, eu me liguei agora disso, isso é muito bizarro. É verdade, é Meg Harry. Meghan Harry. É foda. Olha aí, a rainha está orgulhosa. Tá só no gás, velho. Ah, que bonitinho. Você viu que saíram umas fotos do Art, o filhinho deles. Deixa foco. Ele é bonitinho. Enfim. Eu não acompanho, cara. Eu não sou... Eu acompanho a família real, não, tudo bem, pode acompanhar. Sou fã da Betinha. Sou fã mesmo. Tem que ser fã dos lobisomens mesmo. Oh, é verdade. Ela, no caso, é um lobisomem robô. Exatamente. Com certeza. Várias teorias. Enfim, o Harris vai pra casa pra ver o que aconteceu com a mulher, que ela foi atacada, que não sei o que lá. E quando ela abriu o relatório e viu a alga, ela jogou a alga na varanda. Sim. E aí, quando o Harris vai olhar na varanda, a varanda tá lotada de espuma. Algada. Ela já tá, tipo, tomada pelo ritmo da alga marinha. Quase. Ah, você viu, né? Você viu. Tinha uma música, só pra começar, tinha uma música, se não me engano, era no Ragatanga que eles falavam de água marinha mesmo. Exatamente. Não sei o que lá, roupa de água marinha. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei a letra dessa música. Não, eu não sei toda, mas eu lembro... Você que tá trazendo essa informação. Eu não sei a música toda, mas eu lembro, tipo, de glimpses, assim. Tá. E se eu não me engano, eu posso estar errado, que eu não sou o maior fã de Rouge, né? De Rouge? Mas eu acho que eles falavam de água marinha. Se fosse Spice Girls, eu ia saber tudo. Mas o Rouge era de Spice Girls brasileiro. Só que Spice Girls melhor. Enfim, mas eu lembro de pedaços, assim, de glimpses da letra que tinha uma hora de água marinha. De alga marinha. Ou alga marinha, ou água marinha. Água marinha. Aquamarine. Sei lá. Whatever, segue. Enfim. E aí a gente descobre que ela tá sendo controlada mentalmente. Ou seja, quando você é atacado por esse negócio... Pela alga... Ela controla a sua mente. A espuma também. Ela controla você mentalmente e, em alguns casos, que a gente vai ver mais pra frente, ela começa a tomar a sua pele. Então, os caras aparecem com a mão cheia de alga, esses negócios e tal. Lá na estação, o doutor fala, olha, eu ouvi esse barulho do coração batendo lá fora e ouvi também na Pipe Room, que seria... uma sala que tem, tipo, uns galões maiores, né? Onde é quase como uma parte mais central ali dessa estação. É o coração da estação. O coração da estação. Fazendo a piada com o coração batendo. Aí o Robson, ele é um cara cético. Nossa, eu vou te falar, eu confundo pra cacete, porque tem Robson e tem Harry. É difícil, né? Qual é qual. Ainda mais que a gente não vê direito. Pois é. Não, mas eu vi pela fotonovela lá e eles são até bem diferentes. Não, eles são, mas é que eu digo que
Você tem na dois hora de homens- falar, pois né? É difícil. Porque o Robson, ele tem cara de mal encarado. Sim. Ele faz umas caras bravas, Então, sabe? de novo, Ele tá bravo, o sabe? arco induz a gente a achar que ele que é um filho da puta. Toda o arco vez que ele inteiro. aparece, ele tá ríspido, ele grita, ele... Sabe? Ele tá bem... Ele Alterado. tá pistolaço. Uhum. O Robson é o pistolaço. E aí o doutor fala, ó, então, eu vi isso lá fora, eu vi aqui dentro, vocês estão com problema na pressão, tá acontecendo alguma coisa. Aí o Robson fala assim, isso aí é todo problema mecânico, não tem nada não. Tipo, como quem quer dizer, se você tá achando que a origem desse problema é algo maior do que está aparecendo, não é. Mas nós temos tudo sob controle, porque como ele... Relaxa. Né? Como ele tá responsável ali por tudo, ele também precisa manter as coisas sob controle. E se não está sob controle, a culpa é dele. Sim. Então, pra ele é um pouco complicado também. Admitir que tá por um problema maior, né? Exatamente. Mas é um grande ataque, é um problema mecânico, né? E nesse finalzinho do segundo episódio, a gente tem a primeira aparição aí desses dois personagens que eles são um negócio assim, eles têm uma particularidade que eles são muito bizarros, eles são esquisitos, eles são estranhos, eles têm umas caras estranhas. Tá tentando adivinhar o que você tá querendo falar. Eles são muito excêntricos, eles são esquisitos. Tá. Que é o Oak e o Quill. Eles são técnicos ali, tipo, eles só trabalham na refinaria, eles usam aquelas roupas branquinhas e tal, mas, tipo, como se eles fossem mecânicos, eles não são da parte alta, eles só trabalham ali, eu só trabalho aqui. Isso é colarinho azul. Eu só trabalho aqui. E esses dois caras, eles vão na casa da Meg e eles falam assim, a gente ficou sabendo que você foi atacado e mandaram a gente aqui, né, pra ver como que você tava. A gente vai dar uma olhada na sua pia, vai dar uma olhada aqui no negócio. Ela, tá bom, entra aí, fica aí, mas eu não tô me sentindo muito bem, eu vou me deitar, tudo bem? Tudo bem. Aí, beleza, ela vai pro quarto, e que ela tá se arrumando na frente do espelho, os caras vão lá e atacam ela. Eita porra. Assim, do nada. Ela desmaia. Também, né, cara? Entram pessoas na sua casa, eu vou... Não, mas Fica é que aí, assim... eu vou ali dormir estranho. Pelo que eu entendi, assim, a casa deles fica mais ou menos... Eu não sei se é dentro ou próximo da refinaria. Eu acho que é próximo. Entendeu? Então, assim, o fato desses caras estarem na casa dela... talvez eles não fossem tão estranhos assim a Não, ela. eles trabalhavam ali, tipo, mesmo assim, todo né? mundo sabe quem eles são, porque tá Sim. todo mundo na base, mas é meio esquisito mesmo assim. Mas ela não desconfia deles, então significa que, assim, não é uma coisa tão fora incomum. do comum, entendeu? E ela tá ali de boa, tá em casa, os caras estão trabalhando, é que nem quando tem obra em casa, os caras ficam na tua casa, é isso, entendeu? E aí, eles Inclusive, tá atacam rolando obra ela. aqui no prédio. Nossa, nem me fala. Tá pelo amor de insuportável. tudo, pelo amor de tudo que é mais sagrado. E aí ela desmaia, porque eles atacam ela novamente. E aí, nisso, o doutor chega e vai dar uma examinada nela e vê o lance da alga. Ao longo do arco, a gente vai ver, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O doutor, ele tá sem saber o que tá acontecendo, mas ele já tá meio que desconfiando. Ele Então, já você tá vê um passo à frente. Ao longo do arco, você vê que ele tá sempre tentando testar alguma coisa, ou ver o que tá acontecendo, ou averiguar como as pessoas estão. Então, assim, eu imagino, isso é total achismo, que ele já tava desconfiando de alguma coisa de brainwash, sim, que o gás controle podia estar... mental, Exatamente. Um gás né? do nervoso ali, nerve gas, alguma coisa assim. Eu também acho. Eu acho que ele já tava pensando nisso, tanto que o episódio 3 abre com ele pegando um pedacinho de alga e ele vai pra Tardes examinar essa alga. E nisso o Robson dá uma chamada no Harris, porque ele fala assim, pô, você deixou nossos prisioneiros escaparem? E o Harris, cala a boca, que prisioneiro, eles estão ajudando, sabe? Tipo, eles vieram com conhecimento que a gente não possui. Não, sem contar que se eles já quisessem ter fugido, o doutor já teria dado um jeito. Sim. A gente vê várias tentativas de fuga ali. Assim, infelizmente... Não, eles já se posicionaram como parte da equipe ali pra solucionar o mistério. Eles não, como aliados, né? Exatamente. E aí ele pega um pedaço de alga marinha e vai lá pra Tardes com Jamie e Vitória pra dar aquela analisada. E aí, né, coisa de doutor... Pega, bota no aquário, analisa, não sei o que, aí mostra, né, a alguinha se mexendo, não sei o que. E aí ele fala, peraí, ele abre um livro de criaturas mitológicas, e aí ele mostra assim pra Vitória, tipo,
olha, tá vendo? É a mesma. Você tá vendo que é a mesma criatura? Uma alga é mesmo, nossa, é verdade, que não sei o quê. Então, ele meio que quebra o mistério. Tipo, essa alga marinha, ela meio que não é uma alga marinha normal, ela tem uma vida própria. Sim, e a ela... alga marinha tem vida. Não, mas ela é controladora, ela senciente, controla mentes, isso. E ela usa a espuma ali pra sufocar a sua vítima. Tem o lance do gás venenoso também, etc, etc, etc. Enquanto isso, lá na base, nós temos um outro personagem que começa a ganhar um pouquinho mais de destaque aí nesse episódio, que é o Van Lutyens. Ah, sim. Que é um cara mais altão e tal. E ele tá vendo que o Robson, ele tá meio que prejudicando as coisas. Existem vários diálogos de embate entre os dois. Você vê que o Robson, ele briga com todo mundo, né? É um cara difícil. É um cara difícil. Sabe a pessoa difícil de lidar no trabalho? Sim. É ele, é o Robson. Eu sei. E o Lutyens está assim, olha, eu tô achando que a origem desse negócio é algo além da nossa compreensão e eu acho que a gente tem que deixar as pessoas ajudarem. Você tá vendo que isso não é uma coisa mecânica, não é uma coisa que a gente conhece. E o Robson, não quero saber também, vocês só querem me sabotar, vocês querem me derrubar. Uhum. Então esse cara, ele vai entrar na jogada também. Bom, aí, nessas, o Robson, ele vai descansar no quarto dele, ali no alojamento, na salinha, e um daqueles caras estranhos, o Oak, sufoca ele com gás no quartinho dele. E aí foi um grande ponto de virada, porque você pensa o tempo todo que... É ele que tá fazendo as paradas. Na hora que o Robson vai pro quarto, eu pensei assim, pronto, é isso. É agora. Agora que ele vai fazer um momento de vilão dele, falar sabe assim? Até porque a gente vê, quando a Vitória pega, a gente tá achando que é o Robson fazendo a parada. E a pessoa misteriosa que a gente acha que é o Robson joga gás na sala, que ela tava presa. Cara... Quando você vê eles fazendo isso com ele, você... De duas uma, ou alguém se virou contra ele e tá meio que pagando com o mesmo veneno, literalmente, com a mesma moeda. Ou não é ele at all, né, cara? E não é. Você vê que ele é uma grande vítima ali também. Ele também se torna uma vítima. Até então ele estava agindo como Robson. E agora ele foi pego aí pelo gás e ele vai começar a agir controlado aí pelo gás. Lá na estação, onde tem o alojamento ali do Harris, né? O doutor, a Vitória e o James são atacados pela espuma, porque eles vão atrás da Megan pra cuidar dela, né? Que ela tava se recuperando do ataque. Só pra deixar claro também pra vocês estão ouvindo, porque às vezes pode ficar meio confuso. Meio são maluco, dois. É como se fossem duas armas da alga. Tem a espuma e o gás. O gás, a gente não vê efetivamente a alga usando. Tudo bem que a espuma também não, né? Mas a espuma parece ser algo que a alga gera. Isso. E o gás é algo que as pessoas que são controladas pela alga usam. Isso, exatamente. Isso. Parece que quando você toma um corpo humano, você consegue exalar o gás, tipo, do próprio bafo, né? Do seu... não sei qual breath, a biologia por trás, mas é algo assim. Exatamente. É que eu acho que a espuma é mais pra sufocar, né? Porque a espuma sufoca e o gás controla. Eu acho que é isso. É mais ou menos por aí. O doutor, então, analisou aí a alga e ele volta lá pra estação, né, pra dar o reporte, né? Tipo, olha, eu analisei, é um troço mitológico, é um troço que, né, a gente vai ter que dar um jeito de encontrar a fraqueza dele, não sei o que lá. E aí, né, ele conversa com o Harris. E aí, o doutor tinha passado já na casinha ali dos Harris. E, em tese, a Maggie tava na ala médica. E o doutor fala... A Meg tinha sido levada pra ala médica. E o doutor fala, não, mas eu acabei de vir da sua casa e sua casa tava uma bagunça. E aí, é assim, todo mundo tava achando que a Megan tava na área médica. Só que aí o doutor foi na casa deles e viu que tava uma bagunça. Aí, cadê a Meg? Não, ela tá na sua casa, ela não tá na área médica. Aí, tipo, o quê? Ela tá em casa? Então ela foi tomada pela espuma, porque tava aquele espumão que eles foram atacados pela espuma, né? Sim. E aí, tipo, o Harry sai correndo, ele larga tudo ali e ele vai ver como é que tá a mulher dele. E chegamos aí no cliffhanger que eu achei mais legal desse arco inteiro, que lá na praia, no horizonte, tá lá a Meg olhando pro mar, já controlada, né, mentalmente. Aí chega o Robson. Aí eles... filme de especialismo alemão, isso. Cara, tá muito... Nossa senhora. E aí,
a Meg vira pro Robson e fala assim, você já sabe o que fazer. Eita. E vai embora pro mar. Tipo, aí. ela sai andando e as ondas pegam ela. E é isso. Caraca, que simbólico, né? É muito expressionismo alemão. Bauhaus, sabe? Como é que é a Fosse Maria? Metrópolis. É Metrópolis. Não, Metrópolis não tem praia, mas entendi. Fritz Lang na veia, Fritz né? Lang. Você sabe o que fazer. E entra na água. Só um parênteses sobre Metrópolis, você falou, maravilhoso. A título de curiosidade, porque aqui falando de Doctor Who, mas sci-fi tá uma coisa a ser endossada aqui muitas vezes. Pois é. Por que Doctor Who? Sci-fi, né? Sempre. Tá tudo Parece ali. que vão lançar uma versão remasterizada, mais uma versão remasterizada de Metrópole, colorido. Estão encabeçando esse projeto. Vou ter que reassistir. Eu vou ter que assistir porque eu já vi umas 500 Milésima versões vez. de Metrópolis já. Muito bom, né? É muito É que bom. Metrópolis sofre de uma coisa parecida com Doctor Who, porque ele tem partes perdidas também. Exato. Então, dependendo É da muito versão que você antigo, vê, né? ele... É um filme muito antigo. É do tipo, Doctor Who é moderno perto de Super Metrópolis. moderno. É tipo anos 20. É 20 e pouco. É bem mas, enfim, antigo, eles têm umas partes perdidas já. Então, várias versões do Metrópolis, assim, tem uma parte que a outra não tem. Muito louco, Ou né? tem, assim, o filme tá rolando normal e do nada vira uma foto com um texto só. Exatamente. É bem recon. Mas Metrópolis é É maravilhoso. um filme recon. É um dos meus filmes da vida. Eu gosto muito de Metrópolis. Não, ele é realmente um filme incrível e imperdível, inclusive. Sim, mas sim, a Meg anda pro mar estilo Fritz Lang. Exatamente. E acaba aí o terceiro episódio. Numa vibe Fritz Lang. Vamos aí, então, pro quarto episódio. E aí, no quarto episódio, o que acontece de interessante? Primeira coisa que a Vitória já começa ali a reclamar pro doutor que ela não aguenta mais. Ela só isso, quer na paz verdade, e é a Deborah tranquilidade. Watling falando, né? Na verdade, a Deborah Watling, ela só quis sair, mas a Vitória não. A Vitória tá quer cansadona. muito sair. Porque a Vitória, ela começa a questionar o doutor do tipo, toda vez que a gente vai pra um lugar, tem problema, eu só quero paz e tranquilidade. A gente não pode ir pra um lugar que não acontece nada? É porque, coitado, eu não né? aguento mais. É que na maioria eu não das quero vezes... estar numa série que tem que ter conflito e personagem o tempo todo. Eu só quero viver Me bota em... Como é que é o nome da novela britânica lá? no Standards. Me bota no Standards. Coronation Já Street. tinha? Já tinha. Provavelmente sim. Uma hora vai Coronation ter. Street. Me bota nos Downton Abbey aí da vida, pelo Nos amor de Deus. Downton Abbey. Não, mas é que isso é engraçado, né? A série, a gente sempre tá vendo o doutor caindo numa aventura. Aqui é sci-fi, meu Sim, querido. mas a real é que, assim, existem momentos que o doutor não tá fazendo nada, que ele tá, Sim. tipo, ou que ele vai pra curtir em algum lugar. Só que o que acontece é que, e isso é uma verdade, né? O perigo meio que vai atrás dele, né? Não, e outra, né? Quando você para pra E pensar... sem contar que a tarde também joga ele onde ele é preciso. Ele é necessário. É. E tem outra coisa. A gente tá falando da diferença entre a vida real e a ficção. Ah, não, porque claro. toda a história precisa de um conflito. Sim, eu digo assim, né? é porque a gente, às vezes, a gente é levado a pensar que, tipo, o doutor não tem um segundo de paz nunca. Ele sempre sai de uma aventura e entra na outra. Não é bem assim. Existem momentos de descanso, De relax. de à toa do doutor. Sim. Só que a verdade é que, talvez, não vou falar a maioria das vezes, mas em muitas vezes, assim, em vezes incontáveis, o problema caça ele. Tipo, E aonde sabe ele o que tá, eu vem alguma sinto coisa. também, que essa coisa do doutor ter uma coisa mais relax... É a missão do cara, né? Isso é uma coisa que foi incorporada mais recentemente. E quando eu digo recentemente, eu tô falando assim... Não tô falando de série moderna. Na clássica já tinha isso. Por exemplo, a gente vê Mas o parece sexto, que no às vezes, parar pra segundo- pescar. Tipo, ele curtia fazer. Então, mas sabe que eu sinto que na época do primeiro e do segundo doutor não tinha muito isso. Parece que uma aventura emenda na outra e não tem... mais ou menos. Tem um ou outro gap, Não, é ó, menos. Lembra de The Romance? Pode ser que eles impressão. ficam um tempão lá sem fazer nada. Tranquilaços, Tranquilão. né? Não, tem tempo. É porque nenhuma série se sustenta com... hoje eu vim aqui fazer nada. Tipo, não tem... A gente não vai ver um episódio do doutor deitado no sofá vendo TV, entendeu? Na verdade, esses momentos de relax a gente fica sabendo por conta dos diálogos. Que eles falam assim, Sim. lembra quando a gente foi relaxar na praia de Betelgeuse e do não sei o quê? Ou sei lá, quadrinho. Tipo, em quadrinho a gente vê muito isso, que em quadrinho não é é uma mais aventura tranquilo. de horror, né? Tipo, ele tá só andando, e aí, vamos ali... Comprar quadrinho? Vamos ali no Se lugar, bem que a isso maior gera uma loja... Não, mas vamos ali na maior loja de cabines telefônicas do universo, vamos. É um passeio e não... E não uma aventura... se torna uma aventura, mas... às vezes não, é isso que eu tô falando. Às vezes é só um passeio e aí tem algum conflitinho ali, mas que não é tipo um ET, é só, perdi a chave da tarde, sabe? Um negócio assim. Exatamente. Mas eu também sinto que a Vitória, ela deu um pouco de azar, porque Deu. as aventuras do segundo doutor, elas são muito carregadas, Não, elas e são muito ela pesadas. entrou
de novo, ela entrou ali porque o pai morreu na mão de Dalek. Na mão não, no desentupidor de Dalek. Isso, no desentupidor. Depois ela encontra Cyberman já também. Que é super aí tem pesado. Ice Warrior. Aí tem, tipo, ela viu muita coisa bizarra. Yeti, ela viu muita coisa bizarra próximo, né? E, tipo, em pouco tempo. E, tipo, ela é jovem, ela perdeu o pai. Ela é uma pessoa mais sensível, Sim, naturalmente. Né? Então eu sinto que, assim, pra ela não tava bom. A gente sempre fala do lance do Companion Material. Eu acho que ela é, sim, Companion Material. Ela só queria descansar. Um pouquinho. Ela só queria, tipo... Será que eu não posso descansar? Não, ela viu que a vida de aventura não era pra ela. Ela experimentou, em alguns momentos ela achou legal, na maioria deles ela não achou legal, e ela decidiu o melhor pra vida dela. Tipo, eu quero sair. É meio que nem a Marta, assim, tipo... Tirando o fator romântico, mas é tipo assim, olha, não tá me fazendo bem, eu não quero, então eu vou sair, entendeu? E aqui que ela começa a reclamar, assim, mais com o doutor e com o Jamie. Ela tem diálogos com os dois, explicando que não tá legal pra ela, que ela não quer mais essa vida pra ela, não. O Harris, na hora que descobre, né, que a mulher... Andou pro mar Fritz Lang, ele vai atrás, ele vai até a praia, não sei o que lá. E o Von Lutyens, ele fala que vai dar uma inspecionada na parte subterrânea ali da base. Porque ele tá desconfiado, ele não sabe o que é, e ele fala assim, olha, eu vou lá investigar. Aí ele pega tipo um elevadorzinho desses meio industriais, né? Sim. Não é bem um elevador, é uma plataforminha. É um elevador, é um tipo de elevador, sim. Ele te eleva. Isso. E ele desce, e Niki, ele desce, ele desemboca ali no lugar, ele já é atacado pela espuma. Sim. Então, né, já deu chabu. E aí o doutor fala, não, vamos atrás dele. Aí o doutor e o Jamie, sem a Vitória, só os dois, eles descem também no elevadorzinho. Só que quem que tá supervisionando esse elevadorzinho? O Oak e o Quill, aqueles caras bizarros. Que já estão tomados já. Não. Eles chegaram tomados, na eles verdade. já estão tomados, né? E aí eles já ficam ali, tipo, eles desceram. Sabe assim? Tamo de lurking, né? Tipo assim, entendeu? E quando eles ouvem que o cara foi atacado, e eles vão atrás, e eles conseguem eventualmente se desvencilhar ali, sem conseguir salvar o Lutyens, eles querem voltar. E quando eles tentam voltar, abre aí pra gente. Tipo, os caras deixaram eles lá embaixo. Eles não conseguem voltar pelo elevador. Eles têm que voltar por uma escadinha de emergência. Eles não conseguem voltar da forma normal. Isso dá isso dá uma desacelerada neles. Porque os caras estão achando que eles vão ficar lá pra sempre. E depois de toda essa treta, tipo, a base, a refinaria tá tendo problema faz tempo. Agora as coisas se intensificaram. O Robson, ou o Lutyens, agora eu não me lembro quem decide chamar a chefona deles, pode crer, que é da central de Londres, né? Então, vamos ligar pra Londres. Liga pra central. Liga pra central, chama ajuda pra ela vir inspecionar, porque a gente não tá conseguindo resolver o problema sozinha e tal. E chega aí a Megan Jones. Essa é Megan mesmo, a outra é Maggie. Confunde. Caraca, mas... faltou nome, né? Da pessoa que escreveu esse roteiro. É isso que eu fiquei pensando. Não tem uma Ana, caralho, não bota tem uma Silvia, uma Maria. Bota uma Tânia, bota uma, sei lá, Mary, que seja. Não, tem que ser Megan e Maggie. Tem que ser Harry e Robson. Robson, Maggie e Megan. Exatamente. Essa é a criatividade deste arco, não é verdade? E aí ela chega ali pra investigar, ela traz também uma assistente e ela... uma mulher séria, tipo, o que tá acontecendo aqui? Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Ela é mais velha, ela é bem assim, tipo... Vamos lá, me dá... É bem AM, né, ela é do James sério, Bond. né? Ela é serona, né? E tudo mais. E aí, depois que ela fica a par de tudo, ela fala assim, bom, seguinte, já que vocês estão tendo problema nas plataformas de extração... vamos então ver o que tá acontecendo lá, porque eles estão num lugar mais central e tem as outras plataformas, tipo, sabe essas plataformas de petróleo? Sim, parece isso. E aí, é meio próximo, né? É que isso é gás, mas de gás, mas é mais ou menos a mesma ideia.
E ela fala pro Harris que eles devem investigar essas plataformas usando helicóptero. E aí, o Robson chega do nada, atravessa a sala. Ele vem do nada, porque ele não estava ali até agora. E ele sai gritando. E ele tá muito louco. E ele fala assim, não, vocês não vão investigar as plataformas, não? As plataformas são minhas, eu que cuido disso. Vocês não têm nada a ver com isso. Tipo, ele tá falando com a superiora maior dele, da central, sabe? Tipo, ele tá muito louco. O cara cagou pra carreira, pra bônus de Natal. Mas por quê? Porque no Robson, porque ele tá sendo controlado é pelo lugar. A mais. E assim, fica claro que ele não quer que eles investiguem as plataformas. O que faz com que o doutor fique bastante interessado em investigar as ditas plataformas, não é verdade? E aí o doutor, ele fala assim pra Megan, ó, seguinte, eu já entendi o que tá acontecendo aqui. As pessoas estão sendo atacadas pelas algas, tá? Manter a seriedade nessa hora é foda. Isso, tente entender de uma forma séria, eu não estou brincando. O lance bom, essas algas, elas atacam, elas usam espuma e elas controlam telepaticamente as pessoas. Viu, Normal. Dona Megan? Só mais uma sexta-feira, Dona Megan. Só mais uma sexta-feira, né? É o sábado, né? Porque Dr. Who passava de sábado. Mas o da BRCast é de sexta na sexta. Exatamente. E aí, beleza, vamos investigar as plataformas. Até porque quem vai estar trabalhando no sábado, né? Isso fica estabelecido. Ó, tem muita gente trabalhando. Na verdade, já trabalhei ainda mais em plataforma. Em plataforma deve ter. Em plataforma deve ser 24/7, né, cara? É verdade. Né? Tem razão. E aí, só pra dar mais um gás. Eu não percebi mesmo. Aliás, esse era um arco que podia estar sendo revisado na época que tinha aquele meme do All Guys, né? Porque eu não vou botar, o Fred do Futuro não vai botar porque tá velho esse. Não, nem começa, tá velho. Meme antigo, meme morto não volta. Mas era tão legal esse meme do gás. Mas já era, já passou. Só pra dar mais gás na vontade da Vitória de sair, o Oak e o Quill prendem ela numa salinha e ela é atacada de novo. De novo, né? Então quer dizer, né, gente? Acabaram os planos, vamos trancar ela e botar gás. Ela já não queria. Aí ela foi pega de novo. Ela já tá de má vontade, aí você já ajuda. De má vontade eu não quero, Vitória. Você quer ficar aí? Fica então. Fica. Exatamente. Vamos aí ao episódio 5. Agora os dois últimos já é meio que já é resolução. Conclusão, Bom, gente, olha só, a gente tá lidando com um vilão de gás. O que você faz pra você não ser atacado pelo gás? Usa máscara, né? Are you my mommy? Ó, né? Um igual a 2, né? E aí o doutor fala, olha só, o nosso inimigo deve estar usando máscaras, fiquem de olho nas pessoas que estão usando máscara. E outra, se esse gás é venenoso, existe uma forma da gente combater, que é usando oxigênio. Então vamos utilizar o oxigênio para tentar combater o gás. Isso, eu fico pensando... Eu não sou química, sabe? Eu não sei. Se você é químico e tá ouvindo, explica aí pra nós. Eu fico pensando se isso fosse uma aventura de RPG, o que eu faria já seria um outcome completamente diferente. Ia ser assim, o vilão de gás, ele tá aqui, o que vai fazer? A minha primeira pergunta ia ser, o que tem ali dentro é muito valioso? Não é. Fogo. Dane-se. Fogo e explode. Joga, então, pega mas uma é que flecha, todos eles estão na base, né? Sai da base, vai pra longe da base. Tá. Pega uma flecha, acende mas fogo. Mas e o equipamento? Não, fora o seu equipamento. A vida vale mais Milhões! Dane-se o equipamento. Esse projeto eu perguntei se valia alguma coisa. Valeu, não valeu? Entendi. Joga fogo, explode tudo, acabou a água, acabou a espuma, acabou tudo. Não é bem assim, né, cara? Mata pela raiz, se é que a água tem raiz. Não sei. Não sou biólogo. Vai. Eu acho que não, mas enfim. E aí, né, eles querem usar o oxigênio pra combater a alga, e convenientemente, depois que eles têm esta conversa do tipo, vamos usar oxigênio? Vai lá pegar oxigênio. O oxigênio sumiu. Que beleza. How convenient. Não, e aí o doutor... Gente, é muito simples. O inimigo está entre nós. Ele ouviu o nosso plano. Tem alguém infiltrado. Tem alguém aqui que tá ouvindo tudo que a gente tá falando. Não é vazando informação. É tipo... Ele tá minando o plano, pô. Tá minando o nosso plano, entendeu? E que tudo isso está acontecendo, a Vitória vê o Oak e o Quill fugindo. Ela fala, são eles! E aí o Jamie já corre atrás com dele. Essa voz. Já. Exatamente. Essa é a minha dublagem pra Vitória. Meu Deus. A gente podia dublar num episódio da Thomas. Um dia a gente ainda vai fazer esse projeto. Dia... A gente sempre fala disso, né? Um dia. E aí o Jamie corre atrás dos caras, não sei o que, ele dá um pau no Quill, porque o Jamie é um ele escocês. É o homem de ação. Exatamente. Ele é o Highlander. Ele é o Highlander, óbvio que ele tem que brigar com as pessoas. E o Oak escapa, mas o Quill tá lá brigando com o Jamie, e aí a Vitória começa a gritar, e que a Vitória grita,
o Quill dá uma enfraquecida e fica meio desacordado. É no melhor estilo Venom. A gente teve um arco que a gente falou que tinha uma fala parecida. É verdade. O Venom, ele tem esse lance também. Sons muito altos, muito agudos, vibrações, tipo de bater de sina, essas paradas. Deixa ele meio atordoado ali. E exatamente. aqui o controle mental do monstro algo é a mesma coisa. Quando é um som muito agudo, um pitch muito, muito alto, ela fica meio zoada e começa a soltar a pessoa, basicamente. Isso, exatamente. E só pra dar mais gás, agora eu vou usar de propósito. Agora foi de propósito. Entendi. Só pra dar mais gás ainda, a tensão acumulada ali da coisa, um dos galões explode e a espuma começa a tomar a estação todinha. Então talvez meu plano de explodir tudo não fosse mais inteligente. É porque eu imagino que a espuma devia estar nesses dutos. Ela tava tava contida nos dutos. Se você explode o duto, ela sai, E quando explode... Sim. Entendeu? E aí ali a estação começa realmente, a seria um plano péssimo. Toma. Não, mas aí você tira todo mundo e Não, mas explode. esse é um plano ruim. Agora que eu tô lembrando do arco, realmente, esse é um plano bem merda. E não ia dar certo. Enfim, Não ia dar certo. Não. E aí, no meio dessa confusão toda da espuma, todo mundo sendo tomado pela espuma, o Robson vai lá e captura a Vitória, joga ela dentro de um carro. Caraca, a Vitória é muito sequestrada nesse arco. Ela é a maior damsel in distress. A despedida mais zoada, né? E aí, bota ela dentro do carro, dirige com esse carro pra longe. Não é à toa que a menina quer sair. Pega um helicóptero e leva ela pra uma das plataformas. Caraca, cara. Isso que ela já tinha reclamado. Então. É óbvio que esse ia ser o último Porque arco dela, quanto mais medo você tem, aí que não vem acontece. atrás, Você tá tem que vendo? ignorar, Tem que ignorar, tem que relaxar, né? E aí, beleza, aí acaba o 5º episódio. E aí, no 6º episódio, o Robson tá só o vilãozão, tipo... ele já tá vilão de filme mesmo, né? Já tá, tipo, eu sequestrei ela. Só falta o bigodinho Vocês vão morrer. pra mexer. Tá bem nesse nível, assim. E aí eles vão atrás pra tentar, né, salvar a Vitória e tudo mais. E toda vez que a Vitória... Tá só o vilão. Tá só o vilão. Tá muito louco, porque tá sendo virado controlado. no vilão. Tá virado no Jiraiya ali, né, tal. Tá virado no Dokusai, né? Que é o vilão do Jiraiya. Eu já não sei, que eu não tenho esse conhecimento. Pegou. Esse conhecimento eu não tenho. Pegou. Exatamente. E aí, né, eles chegam ali na plataforma, eles estão dentro, eles estão no lugar já mais embaixo, lá dentrinho mesmo, né? E o doutor tá ali, né, tentando racionalizar com o cara, apelar pro lado humano, tipo, olha, eu sei que não é o Robson que tá agindo desta forma. Sim. Robson, se você está aí... Fala comigo, cara, não sei o que. Ele tenta fazer essa racionalização. Enquanto o doutor tá fazendo isso, o Jamie tenta procurar a Vitória de qualquer jeito. Faz um decoy, né? Aí ele consegue encontrar a Vitória. E aí os três, eles ficam tentando... como é que se diz, né? Colocar algum senso na cabeça do Robson. Na cabeça de algo do Robson. E nada. Só que quando a Vitória começa a gritar, aí ele começa a ficar afetado. Aí ele começa a ficar um malucão, assim. Já ficou claro que a arma que vai vencer eles é justamente o grito. É o gritinho. O que serve aí pra provar que às vezes você ganha no grito das coisas. Ganhou no grito. Então, quando sempre que literalmente, a companhia grita e você reclama, pensa que isso pode ser usado ao seu favor. Talvez é por isso que eles escreveram esse arco. Talvez, que as pessoas reclamavam, talvez, né? talvez. Sei lá, dos gritos, né? Pode ser uma teoria. Exato. E aí, bom, eles sobem ali, né, pro pátio, né, da plataforma pra voltar pra base, a parte de ciminha. E aí eles tentam usar o helicóptero, não consegue. Aí eles veem que o helicóptero do Robson tá ali dando sopa. Aí o doutor fala, beleza, esta é uma máquina primitiva, porque eu piloto a tarde. Sim. Aliás, a BBC tá numa vibe de helicóptero, né? Tá. Ela lançou tem uns arcos Pois é, né? Filme de ação, né, cara? Tá começando, né? A onda, né? E aí ele fala, bom, é uma máquina primitiva, não é uma TARDIS, mas acho que eu consigo. Menino, consegue nada. O doutor que erro. Péssimo motorista. Motorista não, piloto de helicóptero. Ele só vai começar a ficar bom quando eu regenerar no Pert. Aí o Pert não, sabe helicóptero, sabe BS, sabe rumobile, sabe tudo. E assim, ele não consegue pilotar, tem uma hora que ele quase cai. Né? É muito patetão, né? Aí ele tem que ligar lá pro especialista da base, que é um piloto de helicóptero. Me ajuda! Me ajuda. Aí o cara vai dando os comandos pra ele, tipo... É engraçado, Nunca né? jogou Flight Simulator, senhor? Vai! Com certeza não. Se bem que o Flight Simulator eu não sei se tem helicóptero, mas enfim. Eu também não sei, mas é engraçado que ele desenhou, né? Do tipo assim, eu piloto a de tardes. Boa. Não, é que não faz... É uma lógica completamente imbecil, né? Tipo,
bicicleta, você anda de carro, é óbvio que você anda de bicicleta. Não tem mais ou nada, menos uma isso. coisa completamente diferente não da tem nada outra. a ver. Não é porque você sabe, sei lá, dirigir um carro que você sabe todos os outros Os outros veículos de menos roda. Né? Exatamente. Não, pelo contrário, não tem nada a ver. E aí, beleza, eles são auxiliados aí pelo cara e conseguem finalmente chegar lá. Aí o doutor chega na estação e fala, gente, seguinte, Já sei. Já sei, já tem a resolução. Captei. É o grito. Vitória, chega aqui. Grita. Eu vou gravar você. Você vai gritar o máximo que você conseguir. A gente vai mandar essa gravação pra tudo quanto é... Mais alto pra ainda. todas as plataformas. E vamos matar o E bicho no aqui grito. também, pra estação. Porque aí todos os dutos, eles... Vão reverberar o Gente, som. ele explica ali a física da Do som, coisa, do som. entendeu? É. Da coisa sônica. Né? Justamente o arco começa, né, Charles? De fendação, talvez né? tenha algo a ver. Tem essa resolução sônica aí, que esse grito que ele vai perpassar todos os dutos e vai conseguir expulsar. Mas isso faz sentido o gás, mesmo, né? O som, ele vai... Propagar. Se propaga é o termo certo, mas ele viaja, né? Quando... Isso. Ainda mais metal, porque metal, ele reverbera som. Exatamente. E aí ele vai lá, a Vitória grita, ele grava, e aí ele solta o grito. É tipo Scooby-Doo, que eles gritam num pote, aí fecha o pote. Quando abre o pote, sai o grito. Tipo Exato. E essa operação ela é feita com um pouco de pressa e um pouco de tensão. Até porque o ar tá acabando. Porque nessa hora a espuma já tá bem grande. tomando, já tá bem assim, tipo, os caras já falaram assim, doutor, a gente tem que ir embora agora. E ele fala, não, me dá 5 minutos, pelo amor de Deus. Fica só lá gritar um pouquinho mais. Agora, tipo, confia em mim. Eu vou resolver essa parada. Tipo, a gente vai conseguir. Os caras, tipo, não, a gente não vai. Estamos indo embora daqui, sabe? Tá. E aí ele consegue fazer essa resolução aí. E olha que bacana. Consequências, né? Pós-resolução do episódio. Vamos lá. Com o lance o plano dos gritos funciona e isso ele meio que desarma ali o controle mental da alga e eles vencem no mal. Exatamente. Mas isso. olha que bacana. Primeiro, o Robson tá livre da influência mental. Sim. A Meg... Lembra? Que entrou no mar? Não, ela voltou, ela tá bem, ela tá vivona, tá vivaça. Não foi o suficiente pra matar ela e ela também não de boa. tá mais sob a influência aí do mal. O Lutins, o cara que desceu lá do elevadorzinho, tudo tá certo, suave, tá suavão, Everybody tá vivão. lives. Esse é um arco em que Everybody lives, viu? Não é só o Moffat que faz Everybody Lives, gente. Na série clássica também tem vários que a gente já revisou aqui que teve Everybody o Everybody Lives. Sim. E aí, o Robson, muito arrependido, né? Volta o Robson arrependido que suas eleições são fatos. E ele fala, nossa, gente, vocês me desculpem. Desculpe. Porque eu sei... Não fui eu, não era eu. Não era eu, era meu eu lírico. Não, era meu eu alga. Era o meu eu alga, entendeu? Foi mal, gente. Pelo amor de Deus, vocês me desculpem mesmo. Eu só tava no mau dia, né? Foi mal, de verdade, né? E aí, bom, tá na hora de ir embora, né? Aí a Vitória, ela... Tudo bem, tchau, a gente se vê. Aí, então, né, eles estão ali jantando, Tem eles já estão ali com os Harrys jantando, confraternizando. E aí o doutor vira e fala, você não quer vir com a gente, né? E ela fala, aí ela começa a chorar, e ela tipo, foi mal, desculpa, não é pra mim essa vida. E aí o doutor vira pra Megan e fala, você aceita? Vocês estão afim de uma filha? Vocês querem adotar essa moça órfã? E aí eles falam, com toda certeza, por favor, pode ficar, você fica aqui o tempo que você quiser, minha querida. Eu imagino que o pai dela, né, o Sr. Waterfield, né, ele deixou os cuidados do doutor, mas a partir do momento que o doutor julga que esse casal consegue tomar conta da Vitória, acho que o Sr. Waterfield tá de boa lá do céu onde ele está. Eu acho que sim, né? Porque ele que deixou aos cuidados dele, né? E ele tá vendo que são pessoas super bacanas, são pessoas do bem, são pessoas legais, são vítimas ali de toda essa situação. E o que Jamie... é bom também, porque eles meio que entendem de leve o que a Vitória passou. É lógico. O Jamie protesta, ele não quer de jeito nenhum. Não, pelo amor de Deus, o que é isso? Por que você tá fazendo isso? Né? Porque, tipo, ele tem muito carinho por ela. Eu acho que ele via ela como uma irmã mesmo e tudo mais. Então ele fica super bolado. Eles dormem, acordam no dia seguinte e tá lá a Vitória e dando os Harrys dando tchauzinho. Eles entram na tarde, está ela lá na telinha dando tchauzinho. É meio triste de ver, assim, tipo, é meio... Despedida de companion, né? Triste, né? Dá um negocinho mais uma companion assim. que o Jamie vem embora. Exatamente, né? Aí o doutor fala, pra onde, Jamie? Aí ele fala, tanto faz. Anywhere fast, né? Tanto faz, dane-se, tipo... Estamos sem propósito. Não, é que ele fala assim, tipo...
Tá bom. Eu tô tão triste. Tô bolado. Ele tá tão bolado com a Vitória ficando pra trás que ele, tipo, tanto faz pra onde a gente vai. Tipo, ele tá bolado, ele tá bem desolado. É que o doutor, querendo ou não, ele já tá um pouquinho mais calejado em relação a isso. Já perdeu bastante gente aí, né, ao longo do até que caminho. não tantos, né? Beijo, Sarah Kindle. Mas é só perder mesmo. Não, Beijo, Ian Bárbara. Não, mas esse então... É o que eu tô Ele falando. já perdeu muita Ele já gente. se despediu. É que não é perdeu, né? Ele já se despediu de mais Perdeu pessoas contato. do que o James. Porque o James se despediu de uma galera já. Ben e Polly, né? Polly. Tudo bem, mas 2 de uma vez. Foi 2 de uma vez. Mas querendo ou não, o doutor já tá mais calejado em relação a isso. Ele deixou a neta, né, cara? Não... Nossa, mais que isso, né, gente? Então, assim, o Jamie tá desolê. Tá triste. Tá Ele vai ficar um tristinho. tristinho, mas no próximo arco já melhora. Vai ficar triste porque vai vir gente nova, ele vai ficar animadinho, Vai né? ficar animadinho. E assim finaliza Furry from the... Fúria das Profundezas. A Fúria Que sabemos que das é as algas da profundeza. Exatamente. Aí a gente descobre, ele Essa é mata a a Fúria. charada Pronto. do título. É isso, cara. Exatamente! É aquilo, né? A gente quase não vê nada, fica aí expondo o dedo pra tentar entender as coisas. A gente entende só com o que tem de áudio, né? Esse é um daqueles arcos que a gente torce pra eles fazerem uma animação. Sim. Porque isso seria bem bacana. Pois é, a gente tá aí na iminência de sair o Mission to the Unknown Gente! remake Quero tanto! com estilo de série clássica. Maravilhoso! E aí eu já adianto aqui em primeira mão, na verdade eu tinha jogado no Twitter já a ideia, mas confirmação aqui no WRCast. Claro! Vamos soltar um Lógico. WRCast novo de Mission to the Unknown Claro! quando sair a versão nova. É maravilhoso, gente. Vai ser tipo um Mission to the Unknown V2. É Review. uma coisa muito interessante, antes da gente entrar nas curiosidades, falar disso, porque a gente tá falando de Recon, né? E muita gente fala assim, por que a BBC não refaz esses arcos e tudo mais? Bom, gente, seguinte, a gente não tem os atores. Então, a única forma mais fácil e respeitosa é fazer realmente as animações. E as animações são ótimas. O Mission é de boa porque é um episódio porque só não tem o e doutor, não tem o doutor. Não tem... Exato. Então, assim, é muito legal porque você tá pensando, eles refizeram Mission to the Unknown com a roupagem nova. Não. Não, é tudo feito Você não tá entendendo. com 30 libras. Exato. Tipo, eles fizeram... Não, com 30 libras não. Eu acho que o orçamento é alto. Não, vai naquela. Mas... porque não é da BBC. Não, eu sei, é da amor, mas eu tô falando, eles não gastaram nem com o próprio... Porque é tudo tosco. Mas o que eu tô falando é assim, eles fizeram de propósito Sim. pra parecer como se tivesse sido feito nos anos 60. Sim. Tipo, é em preto e branco. Eu acho que eles vão lançar provavelmente uma versão colorida. Eu tenho essa impressão talvez. que eles vão lançar uma versão colorida. Depende, se eles filmaram com uma câmera que vai em preto e branco, já era. Então, mas por exemplo, no site da BBC eles disponibilizaram algumas imagens da produção, a gente botou lá no Twitter, verdade, é verdade. né? Então, as cores estão tão bonitas que eu quero ver dos dois jeitos. Sim. Eu quero ver preto e branco porque é o feeling da série clássica, mas eu também queria ver uma versão colorida. Tem animações com versão colorida. Então, era nisso que eu ia entrar, né? A gente tem aí a forma, quem tá falando da forma mais, entre aspas, fácil e respeitosa também de se fazer, né, esses arcos. De novo, é justamente com animações. Eu sempre gosto de usar de exemplo a animação de Macra-Terror, que é maravilhosa. É incrível. E eu realmente espero que todos... Faceless One parece que vai ganhar uma por esse estúdio também. Eu, de verdade, espero que todos os arcos aí que a gente ainda tem perdidos nesse estilo, que não tem nada... Tem vários, hein? Seja tem sempre muita coisa ainda, hein? no estilo de Macra-Terror. E todos, assim como o Mission to the Unknown vai ganhar uma versão V2 aí quando sair a versão nova... Né? O Fur from the Deep é um que o dia que tiver uma recon animada, a gente volta pra fazer um review de novo. Aí um recall desse review com a parte visual. Exatamente. Sim. Vale lembrar aí, gente, que não foi a BBC que fez isso, né? Foram os maravilhosos da University of Central Lancashire. Sim. É um projeto universitário. Mas ele é meio que sancionado pela BBC, porque a gente tem aí até galera que tava na época de Sim, de exatamente. Tem o Peter Purves. Sim, o Peter Purves, ele ajudou pra caramba. Muito bacana. O Briggs tá ajudando com as vozes dos dados e tudo mais. Muito bacana. Cederam alguns props, então, enfim. O Fur from the Deep também merece um tratamento de animação bacana, não é verdade? É diferente do Mission to the Unknown, que não é animação, é com pessoas. Porque não tem mesmo, né, os oficiais ali, a FAM original. Sim. Né, e tudo mais. Vamos então às curiosidades do arco de hoje. 5ª temporada, 6º arco, Fur from the Deep, originalmente exibido entre 16 de março e 20 de abril de 68. Olha aí. Na verdade... 6 semanas. 6 semanas. A gente tá na leva dos arcos de 6 todos, episódios. tá assim. Tá tendo uma regularidade maior em relação a isso, né? A gente já explicou isso, é mais barato. É mais barato. O título original deste episódio era
The Colony of Devils. Oh, isso é maneiro, cara. A colônia do demônio, né? Dos demônios. Dos demônios. Oh, maneiro. Só que aí eles falaram que Devils não era uma palavra boa pra se usar num programa familiar de sábado à tarde. Daqui a uns anos, poucos anos, a gente vai ter o Sea Devils. Mas Evil of the Daleks pode. Mas é evil. Não, Evil, é uma coisa, devil é outra coisa diferente. Devil é the evil. Não. Sim, mas assim, evil é a maldade. Maldade, tudo bem. Devil é demônio é mais pesado. Só que o que eu tô falando é assim, daqui a uns anos a gente vai ter The Sea Devils, que curiosamente é no mar também. Pois é. E The Demons. Pois é, né? Mas enfim, mais a série pesado, ela vai se morfando com o tempo, é normal não, isso aí sim. é normal. E, curiosidade besta, Besta. este é o único arco do Patrick Troughton que não começa com The. É o único. Pode procurar, é o único. furry. Tá. Seria The Colony of Devils, mas como não foi... Mas não foi The Furry from the Deep. Então, exatamente, era o único. Nossa, essa é a maior curiosidade de hoje. Essa é a maior curiosidade de hoje. Acabou. Mentira! Não. Quando eles foram filmar ali, né, principalmente na praia, a cena Chapadinha inicial, chapadinha na praia, que eles estão ali brincando com a espuma, né? O Fraser Hines fala, né, que tava muito frio, muito gelado, tava péssimo, uma ventania louca, maluca, Inglaterra, que é né, normal gente? em gravações do Dr. Who. Exatamente. E ele falou que na época ele tava saindo com uma atriz britânica chamada Susan George, que é bem famosa, e ela teve que dar uma massagem no joelhinho dele, que tava realmente muito congelado o negócio. Meu Deus, tadinho. Tadinho, também com aquela sainha dele, né, gente? O kilt, não a Não sainha. tem condição, Sim. não é verdade? Muito bem. O roteirista desse episódio é o Victor Pemberton. Ele já tá aí participando de Dr. Who nos bastidores há algum tempo. E, na realidade, no roteiro original dele, a chave de fenda não era sônica. Era uma chave de fenda normal. Tá. Tipo a do Jackson Lake. Isso, exatamente. E o editor de roteiros da época, que era o Derek Sherwin, disse que o doutor usaria algo mais tecnológico. E aí ele que falou, vamos deixar essa parada sônica. Olha aí. Foi o Derek Sherwin. Então Derek agradeçam Sherwin, aí. o pai da Sonic o pai da Screwdriver. Sonic Screwdriver, Muito bom. exatamente. E ainda falando do Victor Pemberton, ele já tinha, né, mandado uma história pra BBC antes, chamada The Slide. O escorrega? Enfim, The Slide. Tá. E aí, na época, o editor de roteiros era o David Whittaker. E ele falou, olha, essa história não tá boa não, viu? Não vai Hoje caber. não, amigo. Hoje não. Vai pra Aí, casa. ele falou assim, já sei. Eu vou retirar todos os elementos de Doctor Who e vou submeter a história pra BBC Radio. Na época, quem trabalhava na BBC Radio era o Peter Bryant, que está em Doctor Who agora. Sim. E aí, a história da Slide é exatamente Fur from the Deep, com a exceção de que não tem um doutor, Eita. mas tem sim. É estilo Douglas Adams, né? É tipo isso. É tipo, a história é totalmente igual, com a diferença que não era alga, era lama, mas era uma lama senciente. Ok, legal. E aí, como não tinha doutor, tinha um outro cara, que era o principal, que era o Joseph Gomez. Sabe quem interpretou o Joseph Gomez? Gomez. Roger Delgado. Eita porra! Só vou deixar isso Olha aqui. aí, cara. Isso. Um grande mestre, cara. Que maneiro. Apenas e tão somente isso. Muito maneiro, cara. Muito legal, Olha né? aí. Pois é. Gomez, faz sentido, né? Exatamente. Muito Cadê ele? bem. Querendo ou não, ele virou a Michelle Gomez. Olha Muitas lá! encarnações depois. Olha. Não, mas brincadeiras à parte, né? O Mas destino Delgado, é Gomez. uma coisa maluca mesmo, não é Olha aí. verdade? O Derek Que louco. Sherwin, ele mudou várias coisas ali no roteiro do Pemberton, de forma que o Pemberton quase virou e falou, tira meu nome porque você tá mexendo muito. Se você tira... Você pega uma vassoura, você tira o cabo, depois que tira as cerdas, é a mesma vassoura? Exatamente. Perguntaria a Capaldi. Exatamente. A maior alteração no roteiro original é que no episódio 5º, a Vitória mataria um cara usando o grito. Caraca. Mataria isso é mesmo. Banshee, né? Banshee, exatamente. E a resolução do episódio não seria os gritos da Vitória, e sim o Jamie usando a gaita de foles. Eu vou te falar, Cara, isso ia ser mais legal. Ia ser mais legal. Isso Fala ia aí. ser muito mais legal, cara.
Porque assim, é porque eu entendo que como é o último arco da Vitória, que dá um destaque pra ela. Então, sim, eles tiveram que mudar por causa Mas imagina disso. quão legal seria. É porque ele não conseguiu operacionalizar isso na época, talvez, mas assim. O Jamie pega de fole, o doutor liga uma caixa de som gigantesca na TARDIS e ele fica. Cara, maravilhoso! Sabe? Ia Isso ser ia ser muito maneiro, isso ia ser muito maneiro. Eu quero que quando eles fizerem... Não, mentira. Se fosse não um tem o que arco, se fazer fosse mais. um arco do 12º, ele ia fazer um solo iradíssimo de guitarra, saca? Caraca! Nossa, que Ele maravilhoso. ia ligar o amplificador no máximo com a Sonic. A gente deveria... Ia pegar a guitarra e, sei lá, tocar Joe Satriani, sabe? E aí a alga ia começar a Por morrer. que o Mofá não fez essa história? Podia ter Tem, trazido a naquele- Fur from the Deep de volta. Ah, nossa, porque é um vilão muito As impactante, algas, né? Pois é. Uau. Tem esse problema. Mas imagina Não, o mas seria Capaldi maneiro, seria tocando ali. maneiro. Pô, ia ser maravilhoso. Uma outra alternativa também seria o próprio doutor com a Recorder, né? A flauta doce. Então, só que ela não é aguda nem forte o suficiente. Tudo bem, mas a aí, gaita de foles, ela é muito... Doctor Who, ele bota a Sonic Screwdriver dentro dela, liga um cabo na TARDIS, toca e faz um som alto pra caramba. Mas acho que não mas- ia dar o mesmo... Não, a gaita de fole seria muito mais legal. Lógico, com certeza. O Victor Pemberton aí, só pra finalizar aí sobre ele especificamente... essa foi o único arco que ele escreveu pra Doctor Who. Uhum. Porém, o envolvimento dele é maior, porque, como a gente sabe, ele já participou ali da produção. Ele também apareceu atuando em Demon Base como Jules. Ok. E ele é a primeira pessoa em Doctor Who que tanto atuou como fez roteiros. Assim legal. como Mark Gates, assim como Toby Whithouse e tudo mais. Com a diferença que ele Olha aí. atuou primeiro e escreveu depois. Olha aí, que legal. Sendo que os outros escreveram primeiro e atuaram, depois. Entendeu? Olha aí. Muito Caramba. bacana, exatamente. E ele também, depois disso, ele mandou uma outra história para produção, chamada The Eye in Space, mas foi O rejeitado. olho no espaço. E ele também escreveu um áudio do quarto doutor, que é Doctor Who and the Pescatons. Ah, tá. É um áudio em LP, não é Big Finish não é Big nem Finish, nada, mas foi ali nos anos 70. Caramba, E, que legal. infelizmente, ele já faleceu em agosto de 2017. Mas a até que contribuição durou bastante, dele foi bem importante Sim, aí pra sim. série, né? Sim, Ele é um dos nomes aí Foi grandes. no arco dele que nasceu a Sonic. Né? Exato. Apesar de não ter sido ele, mas que foi o pai da Ele Sonic. fez a mas- Screwdriver, só que não era não Sonic. era Sonic, tudo Tá, bem, tudo então, bem. assim, se ele não Ok. tivesse escrito, o ninguém teria Sherwin essa nem sacação, ia é. conseguir mudar legal, nada. legal. Não é verdade? Então, fica aí a contribuição do Victor Pemberton. Pemberton. E agora a gente vai falar, claro, da Deborah Watley, Sim. porque é É o a último saída arco dela, dela. despedida. Na verdade, uma das coisas mais interessantes em relação a este arco específico é que no último dia de gravação, na verdade, ela estava gripada. E os pode crer. gritinhos dela não são dela. Ironicamente, nesse que eles eram necessários, não eram dela. Tipo, esses gritinhos aí que fizeram os monstros se assustar, que o doutor gravou e amplificou. Ah, Mentira! Quem fez foi a floor manager ali, né? A galera da produção, a Margot Hey-Ho. E a Hey-Ho. Deborah Watley apenas dublou na hora da filmagem. Olha aí, Que ela então tava com os gripe, gritos- ela tava sem voz. tava afônica. Caramba, Exatamente. Então, que ironia. não salvou nada, era mentira, era mentira. Como a gente sabe, né? Depois ela volta como Vitória em 1993 no Dimensions in Time. Sim, mas ela também fez Downtime. Ela também fez Downtime, ela fez Downtime. Big Finish. Sim. Fez várias Mas Big é que eu gosto de Finish. enfatizar a importância de Downtime. Downtime, sempre, com certeza. Como vai ser bom fazer review de Downtime? Vai ser bem legal. Vamos Né? ver quanto tempo vai demorar, mas vai ser muito bom. Infelizmente, a gente já perdeu essa atriz, né? Sim. Ela faleceu em 2017. Também em 2017, né? Que nem o Câncer de Pemberton. pulmão, É. infelizmente, né? Mas viveu bastante também, Sim. graças a Deus, e deixou aí seu legado para a série como uma das companhias aí do segundo Doutor Vitória. Exatamente. Muito cara. bem. Acabaram as curiosidades? É isso. Não tem muito, né? É. Até que é um. Não, teve bastante curiosidade. Em relação principalmente a essa coisa do roteiro, dele Sim. ter sido um roteiro adaptado, das modificações. Não, isso eu achei bem legal. Né? Isso eu achei bem Porque bacana. tiveram. Sempre tem modificações, mas é legal a gente saber, tipo, Que ele quais gerou uma outra foram. coisa também, né? Com Delgado, ainda por cima. Com Delgado, tipo, isso foi muito legal. Olha aí, entendeu? cara, legal. Um arco, mais um pra lista, do que como eu falei no começo do podcast, como eu queria que eles não tivessem transformado em fuligem. Pois né, BBC? Mas, Deixa enfim, pra lá. Acontece, vocês sabem, nossa rusga em relação
o nascimento das Recons graças à BBC. Mas enfim, o que importa agora, vocês sabem que o momento é esse é o momento das nossas notas, aquele momento que a gente dá ali de Hartnell ao Whittaker para o episódio da vez, dessa vez a Fúria das Profundezas. Então Thaís, por favor, de 1 a 13, sabendo aí todos os entremeios, qual sua nota para Fury from the Deep? Olha, como eu falei aqui, é um arco mediano. É um arco assim, é ruim? Não, até que é legalzinho. É o melhor arco de Dr. Who? Nem de longe. Não, não é. Dá pra viver sem ele? Dá. Dá pra viver sem ele. ele. É o primeiro da Sonic, não dá. E a saída da Vitória. Então, por conta desses dois elementos, eu vou ser um pouquinho mais benevolente. Maganzinho. Maganzinho? Maganzinho. Tá, tudo bem. Maganzinho, gente. 8, tá bom. Tá maganzinho, por conta de tudo aí, das coisas que a gente já falou por aqui. Tá bom, ok. E quero saber de você, Fred Pavão, sua nota pra A Fúria das Profundezas. Vou subir um pouquinho e vou dar um Joãozinho machucado, um John Hurt, um Doutor da Guerra, um 8,5. Esse aí não atingiu nem a moderna, tadinho. Não, mas de novo. Mas tá bom, toma nota média. Mas vocês sabem, vocês estão ouvindo e já sabem até o porquê dessa nota. É porque a gente não tem muito visual, tipo, eu não consigo avaliar muito com foto parada e som, cara. Não, lógico. Ou com 1 milhão de textos, tipo, a gente avalia mal e mal, é muito difícil. Avalia mais ou menos. É muito difícil. A história é até bacana, tipo, A história é ok. É legal, tipo, é uma história legal. Tem Entretém. do controle mental e tal, é a saída da Vitória, mas não é um episódio incrível, não é um arco maravilhoso, que a gente também sabe? saiu de umas histórias muito grandes. Tem isso também. Ela acaba ficando à sombra. Por exemplo, a gente tá... apagadinha. A gente tava no arco aí da grande inteligência. O arco, eu digo, tipo... O arco de arcos, né? Que começou lá no Abominável, aí ele foi ali pro... Enemy of the World, a gente teve o Enemy of the World, que não era da grande inteligência, mas é maravilhoso. Incrível, Teve esse Warriors, tipo... Acaba que esse arco, ele é quase que dá pra você esquecer que ele tá ali. Como ele reconde tudo, facilmente você poderia pular pro próximo e nem se ligar que ele tava aqui. Então, eu acho que a Vitória, ela brilhou muito nesses outros arcos. Sim. Tipo, o arco de saída dela é porque hoje em dia a Companion tem que sair de uma forma grandiosa. Não, antigamente não. Tipo, ela teve o pico, a ascensão dela nestes outros arcos. Enemy, e agora que ela saiu, tipo... ok, sabe? Tipo, é uma saída normal. Sim. Que nem saídas da série clássica costumavam ser. E pronto, tipo, acabou. Pois é. Sabe? Não tem grandes segredos, ela não morre. Não, ela só fica ali. Bem. Ela acaba bem como série clássica. Eu gosto muito que isso acontece. Algumas acabam tão bem, mas a maioria acaba bem. Acabou bem. E é por isso, do meu guerreiro aí, do meu 8,5, meu Tá Doutor da ótimo. Guerra. O que faz a média de hoje ficar bem fracionada. Então, pra facilitar, tá ali na guerrinha do tempo. Pra não ter que ficar fazendo muito cálculo, não ter que pegar a calculadora, vamos dizer que foi aí um Doutor da Guerra. Um 8,5. Vamos arredondar. Tá ali na Guerra do Tempo. É que daria, eu acho que 8 ponto alguma coisa. Então, 8,5, talvez vai. nem na Guerra do Tempo, então, né? Não, no entremeio. Já seria Guerra do Tempo. Esse algo aí entre um pouquinho antes do Guerreiro, mas já indo pro fim do Magan aí do Exatamente. 8 ponto alguma coisa. Isso. De média pra Fury from the Deep. A gente quer saber de vocês aí que, assim como nós, não viu esse arco, porque não tem o que ver. Pois é. Não é mesmo? Então, pra isso, pra dar a sua opinião aí, falar... Aliás, dá pra gente ver até diferente. Fale pra gente qual é o seu momento favorito da Vitória. Já verdade. que, né, a saída a gente viu sem ver. Então fala pra gente aí nas redes sociais qual é o seu momento favorito da Vitória Waterfield na companhia de Doutor e Jamie. Pra isso, você faz ali nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, quanto aquele pássaro que vem controlado ali pelas algas das profundezas, que é o nosso Twitter, e todos eles você acha com o mesmo usuário na internet, que é qual mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Lembrando aí que, como você gosta de falar, vocês já sabem, vocês têm certeza que eu vou chegar nesse momento. Vocês já estão sabendo. Estamos a menos de 100 pessoas de chegar em 10 mil no Instagram, então dê aquela prioridade pro Instagram e vai lá seguir. Se você não segue, compartilhe para aquele seu amigo que você sabe que não segue. Compartilhe alguns stories nossos para dar um alcance pra gente ganhar mais uns seguidores. Isso. Porque quando bater 10 mil, vai ter promoção no Instagram. Você sabe todo lance, a gente vai desbloquear o lance do swipe, todo mundo vai ficar feliz. Então, certifique-se que você está seguindo a gente lá no Instagram. Outra coisa também é muito importante, vocês aí em casa, ou no trabalho, enfim, onde vocês escutam a gente, se certificarem, é vocês estarem assinando a gente aonde você escuta o podcast. Claro. Cara. Se você escuta aí no iTunes, ou no Google Podcast, ou usa o nosso RSS no seu agregador favorito, ou no Spotify, porque tá lá seguindo, o importante é você estar assinando ou seguindo a gente em um desses lugares, para quando o podcast sair, tanto na quarta-feira quanto na sexta-feira, ele chegar ali quentinho do forno, ele chegar ali
com a espuminha, com aquele cheirinho cara. bom, com a espuminha não, espuminha do mal. Espuminha do mal, é verdade. Pelo amor de Deus. Chegar ali com aquele cheirinho bom. O cheirinho de pão fresco. De queijo quentinho, Olha, que delícia, Tô gente. falando com fome. Que delícia. Então, faça aí, tenha certeza que você está seguindo a gente em todos os lugares para poder desfrutar do WRCast no momento em que ele sair e, claro, compartilhar com seus amigos, porque como eu sempre gosto de falar, o seu compartilhamento vale ouro e ele faz a gente crescer e todo mundo cresce junto e isso é muito bom, certo? Além do que espalhar a palavra de Doctor Who pelo Brasil, né? É importante. Em especial da série clássica, que é uma coisa aí que as pessoas ainda estão descobrindo, apesar de ser uma Pois coisa muito é. antiga. Tem gente que está começando a série clássica todo dia. Então compartilhe o WRCast, em especial da série clássica, para poder fazer as pessoas terem mais vontade e terem mais ímpeto de ir assistir. Porque tem after show, cara. claro. Você assiste o arco e você vê escutar aqui, você tem uma experiência extra. Uma experiência Exatamente. que ninguém no mundo tem, porque só quem escuta o WRCast tem a experiência do after show do WRCast. Exatamente. Além do mais, né, nós trazemos as curiosidades, os melhores momentos, ainda fazemos comentários. É sempre bom bater aquele papo, trocar Bater ideia aquele com vocês, papo. É não a melhor parte. Pois é, como É a eu melhor sempre parte. gosto de falar, e eu sempre repito isso toda vez, foi muito legal estar com vocês aí, Sempre. revisando mais episódios da série clássica, mas na quarta-feira estaremos aqui de volta. Para quê? Sim. Para revisar aí um episódio, não da série moderna, mas de Torchwood. Vamos Isso. revisar o finale da primeira temporada de Torchwood, que tem qual nome mesmo, Thaís? End of Time. Então é isso, hein? É o fim dos tempos. É o fim dos tempos e o fim da primeira temporada de Torchwood, que a gente vai revisar semana que vem, aí quarta-feira. É isso certo? aí. Então é isso, até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito e Bruna Cristina. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.